Aí, Giovana, já tá aí. Vamos falando se tá dando pra ouvir. Só pra garantir. É o Carlos aí. Danilo. Priscila entrou também. Valeu, Danilo. E aí, Leximbre? Eu tô deixando essa música no começo só pra não ficar tão vazio. Depois eu tiro. Eu descobri uma coisa bem legal. Na verdade eu não descobri, mas vai dar pra fazer uma coisa muito legal. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E aí, Guilherme? Oi, Ana. Dá pra gente fazer uma live com fundo nosso. Que legal, quer ver? Poxa, agora eu não tô conseguindo. Eu tinha conseguido antes. Que eu não tô conseguindo achar o fundo. Tinha ficado tão legal. Ah, que pena. Fiquei triste agora. Devia ter começado com ele já. Porque aqui eu não tô conseguindo escolher o fundo. Fica pra próxima, gente. Na próxima eu faço isso. Ia ficar legal. Como é que vocês estão? Só esperando um pouquinho o pessoal ir entrando aí, a gente já começa. Tava legal o verde, né, Priscila? Mas, nossa, o que eu tinha feito ficou legal. Na próxima live eu vou começar do outro jeito, vai ser massa. Vai lembrando lá o pessoal, lembrei, mas sempre bom dar mais uma lembrada, né? Porque sempre tem uns esquecidos. Faltando bastante gente ainda aí. Quem tá aí? Colocar na Clara no fundo. Ia ser massa. Pois é perigoso eu ficar igual o padre que você fez agora mesmo. Soltei uma boca grande aqui. Perigoso. Mas aquele efeito de escolher o fundo eu não tô conseguindo. Quando já tá ao vivo eu não consigo escolher o fundo. Aí deu errado. Tudo certo com vocês aí? Como é que vocês estão? Passando bem? Dando uma enroladinha antes de começar aí. Mas fala aí como é que vocês estão. Grande Matheus, acabou de entrar. Manda um abraço pra ele também, Priscila. Saudade, Josias. Queria, viu, Matheus? Queria muito cantar Joquebed hoje. Queria ter esse dom. Muito bom. No finalzinho, quem sabe rola uma audição aqui de Joquebed. O Yuri já entrou no clima aí. Mas já deu 5 minutos aí, vamos começar. O resto do pessoal vai entrando. Lembra, lembra o pessoal sempre. Faltando muita gente ainda do pessoal. Queria que ia ser bom se todo mundo participasse. Pra gente conseguir acompanhar todo mundo junto, é legal, né? Faz tempo que a gente não pode encontrar. Aqui tem sido nosso meio.
É, mas então vamos para mais um estudo. Hoje, sei que vocês estão cansados de mim, mas vai ser eu falando. Hoje não teremos convidados, mas na segunda temos nosso convidado, como está sendo. Os últimos foram bem legais, o Lucas, o pastor Rafael. A gente teve bastante, o Elias na outra também. A gente teve bastante coisa massa. Matheus, o Abner não está assistindo. Chama ele lá então, que eu não. É, então vamos, a gente está sempre começando da mesma forma. Eu quero ler, estou tentando ler sempre um salmo no começo, porque tenho aprendido nesse tempo que os salmos, como eu falei aquele dia que eu falei sobre cantar, os salmos são uma ótima maneira da gente conhecer sobre o ser de Deus, conhecer quem Deus é. E conhecendo quem Deus é, a gente tem mais confiança, a gente tem mais segurança. Então eu tento sempre a gente começar com um salmo aqui para a gente poder ter um pouquinho dessa paz. Os salmos nos dão, nos ensinam, para a gente já começar bem a nossa live. Que esse pessoal todo tá saindo aí, ó. Tô só vendo os números diminuindo. Chama o povo, gente, chama o povo. Mas vamos começar. Queria ler com vocês. Peraí, deixa. Isso que o Yuri falou. Bom leitor tem sempre um na fila. Isso aí, Guilherme. Isso aí, gente. Aproveitando o incentivo para vocês começarem a ler. Leia bastante. Esse tempo de quarentena tem sido bom. Eu já tô virando. Conversei com o Yuri, já tô virando um maníaco de leitura. Não porque eu tô lendo muito, mas porque eu tô comprando muito livro que eu sei que eu não vou conseguir ler tantos tão cedo. Mas a gente lê, ajuda muito a gente a aprender mais, entender. Precisando de algum livro emprestado, a gente está aí, só devolver que a gente empresta. Se devolver, eu empresto. Vamos lá. Salmo 103, eu quero ler a partir do versículo 8, que diz assim: O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o oriente está longe do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá, daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Eu já vou comentar que apareceu um tanto de comentário aqui agora. Ô Matheus, vem não que eu te emprestei um livro grosso assim, eu quero ver você ler, hein? As Crônicas de Nárnia. Quero ver você ler tudo. Mas falando sobre o Salmo agora, o Salmo 103 nos dá essa visão de um Deus amoroso e um Deus misericordioso. Eu acho muito bonito o jeito que o salmista fala no começo. No começo não, né? No versículo 8 que a gente leu aqui. O Senhor é compassivo e bondoso e tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Nós sabemos que a gente merecia o inferno, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós estávamos condenados e Deus nos chama, Deus nos encontra, nos salva, e isso é o que pode nos dar paz. O que eu acho mais incrível de tudo isso é um Deus que nos conhece o nosso ser, é que ele fala, ele sabe que nós somos pó, e ainda assim ele nos ama, mesmo sabendo e nos conhecendo, e por causa disso por causa disso ele pode nos demonstrar esse amor tão grande, porque se a gente não fosse pó, talvez a gente se acharia, mesmo sendo pó, a gente se acha em nós mesmos, né? A gente pensa que pode alguma coisa, mas Deus nos conhecendo, sabendo que somos pó, Ele vai ao nosso encontro, nos busca,
nos reconstrói, nos ama como nós somos, mas nunca deixa como nós estamos. Quando Deus nos encontra, nós não permanecemos da mesma forma. Ele sempre nos trata, muda a nossa vida, muda as nossas atitudes, e é isso que demonstra esse grande amor por Ele. Porque se Ele só nos amasse e nós não tivéssemos mudança, Ele seria somente um amor que, na verdade, não seria amor, né? Porque o amor, a gente sabe que o amor corrige, o amor ensina. Ele só estaria deixando nosso pecado correr à solto, à vista, e isso não é o que Ele quer, porque os nossos pecados causam separação entre nós e Ele. Mas o amor dele nos transforma, nos redime e nos muda dia após dia. Que essa possa ser nossa segurança, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo em que nós temos que nos reacostumar com a situação, como está sendo. Essa semana eu ouvi muita expressão de que a gente não está vivendo o normal mais, mas a gente já está aprendendo um novo normal, né? Querendo ou não, essa situação toda já está virando nosso novo normal. Nós estamos aí há quase 3 meses nisso aí. Então a gente vai se acostumando, apesar das limitações, das dificuldades. Mas que mesmo nesse novo normal nós possamos sempre entender que Deus nos ama e que a gente pode estar descansado na soberania dele. Quero orar junto com vocês para a gente começar o nosso estudo mesmo e dar sequência então. Deus, muito obrigado por mais esse estudo, mais esse dia aqui, mais essa live. Obrigado porque o Senhor tem permitido a gente estar juntos, mesmo estando separados, mas juntos no mesmo coração, no mesmo atitude, no mesmo pensamento, através da tecnologia. Obrigado porque em tempos difíceis o Senhor nos providencia, nos proporciona esses meios, Deus. Nos abençoe que esse tempo seja de total aprendizado, que seja um tempo que a gente possa aprender mais de quem é o Senhor, aprender mais do nosso papel como cristão, aprender mais do Teu amor e de como isso nos muda, nos transforma. Somos gratos pelo Teu amor, somos gratos porque o Senhor nos guarda, somos gratos porque o Senhor nos deixa tranquilos, nos proporciona uma vida mesmo com dificuldades, mas uma vida que a gente possa se firmar em Ti, Deus. Muito obrigado por tudo. O Senhor me abençoe, que eu possa falar aqui somente o que vem de Ti, Pai, nada de mim mesmo. Que o Senhor possa ser o Rei dos nossos corações e das nossas mentes. Que eu te peço, abençoe cada um que está aqui conosco, os que não estão, que possam entrar, ou que o Senhor esteja abençoando os que não podem estar conosco, Deus. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Hoje eu queria falar de algumas coisas sobre o momento que a gente está vivendo, não simplesmente a pandemia em si, mas essa semana a gente teve uma efervescência de atitudes e de... Fugiu a palavra da minha cabeça, gente, desculpa, mas a efervescência de protestos e de casos tensos, né? Racismo, violência e a justiça talvez não sendo feita, fora tudo isso da pandemia que tem acontecido, que já é difícil. A gente vê essa semana vários casos aí que nos deixam talvez revoltados, nos deixam tristes, isso nos abate. Falo por mim mesmo, essa semana foi uma semana bem difícil para mim e eu tenho certeza que um pouco foi por causa dessas notícias. É muita notícia ruim, é muita coisa que a gente se entristece entrando na nossa vida, mesmo a gente não tá participando talvez diretamente do que está acontecendo, mas mesmo fugindo, eu tô vendo zero de notícias, assim, eu não fico procurando, mas as redes sociais trazem pra gente, né? Não tem como. Talvez, então, às vezes, tenta fugir um pouco das redes sociais. Mas, enfim, a gente tem visto tudo que está acontecendo e isso nos choca muitas vezes. Nos choca, e se nos choca, já é um primeiro bom sinal. Quer dizer que a gente não está deixando tudo isso passar como se a gente não visse nada. Porque tudo que vai contra o amor de Deus ou vai contra a palavra de Deus, se não nos choca, mostra que a gente está segundo o curso desse mundo, que a gente não está tendo mudança, que a gente não tem atitude nenhuma para tudo isso que tem acontecido. Então, eu queria tratar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer ou o que a gente tem feito sobre tudo isso. Eu não vou tratar sobre casos específicos, mas sobre essas questões todas, em geral. E o que eu quero chegar no final do estudo é sabendo que a gente tem que lutar contra isso tudo. Mas a gente tem que lutar usando as armas certas, porque
muitas das vezes a gente tem lutado, mas usando as armas erradas, ou usando coisas que parecem estar certas, parecem estar lutando da maneira correta, mas na verdade não é bem assim. Não vejo o Jornal Nacional, falam só de coisas ruins. Se tirar as coisas ruins que eles falam, só fica boa noite, até amanhã. Não é só o Jornal Nacional não, Matheus. Todo jornal é assim. Porque eles vivem de vender as notícias ruins, né? Tem como. Ainda mais num tempo que a gente tem muitas notícias ruins. Então, todos os jornais são isso. É lógico que a gente tem que se manter informado de tudo que acontece. Não de tudo, lógico, mas a gente tem que estar se informado para a gente saber no mundo que a gente está vivendo, conhecer os contextos e tudo mais. Mas aí que é importante, já começando a falar, é muito importante nosso estudo da palavra, nosso entendimento da palavra de Deus. Porque aqui entra o que a gente estudou no nosso acampamento do ano passado. Espero que vocês lembrem pelo menos o tema. Sei que dá um delayzinho aí, mas eu vou falar qual foi o tema do acampamento nosso do ano passado, no solar. Vamos ver se alguém lembra aí. Interagir um pouquinho. Hoje a gente tem mais tempo, porque só eu que vou falar. Tema do nosso acampamento do ano passado lá no solar. Quem lembra o que foi? Vamos ver. Tô achando que eu vou ficar aqui no vácuo, ninguém vai falar nada. Isso, Matheus, muito obrigado. Cosmovisão. Exatamente isso. É muito importante na nossa vida. A Priscila ainda foi mais detalhista, cosmovisão cristã. Heitor também, obrigado vocês aí. Priscila, Matheus, Heitor. Cosmovisão cristã. E por que isso é importante? Porque, como a gente viu, a cosmovisão são as lentes com as quais a gente enxerga o nosso mundo, o que está acontecendo. Se a gente não tem uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão bíblica, a gente vai enxergar todas essas notícias, todas essas dificuldades, coisas ruins que estão acontecendo, de uma maneira que não é bíblica. A gente vai enxergar de acordo com outras filosofias, outras ideologias, e isso molda o nosso pensamento e faz a gente agir com as ferramentas erradas. Por isso é muito importante a gente olhar o mundo à nossa volta com a cosmovisão cristã, para a gente olhar tudo isso de acordo com o que a Bíblia fala, de acordo com o que a Bíblia manda, de acordo com o que a Bíblia mostra. Porque aí a gente pode ter as nossas atitudes moldadas por isso. A gente vê nesse turbilhão de coisas acontecendo aí. Olha o Gustavo aí. Isso aí, Gustavo. Bom ter você aqui com a gente. A gente vê nesse turbilhão de coisas que vem acontecendo muitas respostas, de várias formas. Por exemplo, no caso do racismo, lá, que desencadeou tudo com a história do George Floyd lá nos Estados Unidos, que foi morto pelo policial, a gente viu vários tipos de respostas. As respostas violentas, como tiveram lá nos Estados Unidos protestos bem violentos que estão destruindo as cidades. A gente viu respostas através das redes sociais, numa hashtag. A gente viu vários textos, vídeos e tudo mais. E é muito importante a gente reagir, porque o racismo realmente vai contra toda a palavra de Deus e vai contra todos o mandamento de Deus. De um Deus que criou a partir de um todas as raças, a partir de um todos os povos. Então a gente sabe que Deus ama todos os povos e ele não faz acepção de pessoas. E quando ele fala de acepção de pessoas no texto, é realmente de vários tipos de pessoas. A gente vai falar um pouco sobre isso mais pra frente. Mas enfim, tá vendo que talvez a gente lute contra uma coisa errada, mas lute da maneira errada, como foram talvez protestos violentos e tudo mais? Eu queria usar o exemplo na verdade, de fazer os opostos, né? Um oposto é a gente lutar de forma errada, dessa maneira, e uma é da gente nem ligar para isso. Eu queria lembrar do exemplo de Jonas, por exemplo, como exemplo. Queria ler, antes de ler, eu quero lembrar da história de Jonas. Todo mundo conhece a história que Jonas foi engolido por um peixe, porque ele estava fugindo de Deus, mas talvez a gente não lembre de alguns detalhes. E aquele livro Deuses Falsos, ele tem um capítulo só dedicado a Jonas. E eu falo isso tudo porque quando eu li, eu percebi detalhes na história de Jonas que começa a fazer muito mais sentido do que simplesmente a história de um homem que foi engolido por um peixe. Certo? Quando a gente é criança, não tem como a gente entender tudo isso. E é interessante você saber de
profeta foi engolido por um peixe, Deus e ora lá dentro, Deus tira ele de lá e ele vai pregar. Mas por que Jonas estava fugindo? Por que Jonas fugiu do mandamento de Deus? Deus mandou Jonas ir para Nínive. E Nínive, naquela época, era a capital do Império Assírio, que, naquela época, era o maior inimigo de Israel, o Império Assírio. Então, Deus estava mandando Jonas ir na maior cidade do maior inimigo de Israel, e provavelmente era uma cidade muito famosa pela maldade do seu povo, que era um povo tido como extremamente maligno, assim, de tratar mal as outras nações e tratar com realmente torturas e tudo mais. Então Jonas cresceu odiando esse povo. Era um povo que era idólatra, era um povo que atacava as outras nações, atacava Israel. Então Jonas odiava aquele povo. E aí, depois de toda a história dele fugir, ir para o peixe vomitar ele então vai para Nínive. E ele prega. E aí acontece o que ele tinha medo, na verdade. O povo de Nínive se arrepende. E aí eu quero ler agora um trechinho que está lá em Jonas, capítulo 3, vai ser só o versículo 10 do capítulo 3, depois eu vou ler do 4 até no capítulo 4. Fala assim, ó. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Não quero entrar na questão agora falar de Deus mudar de ideia. A gente já viu um pouco disso naquele dia com o pastor Vitinho, sobre a vontade permissiva, a vontade decretiva de Deus e tudo mais. Mas enfim, por que Jonas não queria ir pregar? Porque ele odiava aquele povo. Jonas odiava um povo. Da mesma forma que talvez a gente tenha esses casos de racismo, Jonas foi um cara que odiou um outro povo, odiou uma outra nação. E a gente vê o quanto isso é errado. E ele não queria pregar porque ele sabia que Deus podia salvar aquele povo. Então ele falou, não quero pregar para não ter chance deles se salvarem, eu quero que eles morram, eu quero que eles se percam totalmente. Então tá vendo que a gente tem esses dois extremos? Lutar, mas lutar da forma errada, ou odiar pessoas, ou odiar um povo, como exemplo, e ir contra o que Deus manda. E aí que tá, a gente tem que ser muito bíblico nessa área, porque a gente tem que fugir disso, de odiar o que Deus manda, e ir para combater o que Deus pede, para combater o que acontece que vai contra a vontade dele. Mas aqui a gente tem que aprender da maneira certa. Como a gente vai fazer isso da maneira certa? Na verdade, o resumo de tudo é que existe uma maneira certa só. E existe só uma salvação para todos os problemas do mundo. E eu quero então continuar lendo mais um texto. Está lá em Romanos 1,16. Vou beber uma água aqui. Se vocês tiverem comentários, vai fazendo, gente. Vocês estão muito quietos e hoje eu estou falando sozinho. É difícil. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Essa aqui é a única coisa que pode mudar todos os problemas do mundo. O Evangelho de Deus é a salvação, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não existe outra forma de solucionar problemas que não seja Jesus. Ah, mas tanta gente que criou a paz em lugares que nem não creram em Deus, é uma paz que é boa, sim mas ela é superficial. Porque a única forma de tratar todo o problema do mundo, de tratar as dificuldades, é com Jesus, através do poder do Evangelho de Deus. Esse poder é um impacto regenerador e transformador de vida. O poder de Deus acompanha a pregação do Evangelho para vencer a fraqueza e a incapacidade espiritual que resultam do pecado. Porque, na verdade, todo o problema que existe, a gente viu essa semana, por exemplo, racismo, violência,
justiça mal feita, na verdade são derivações de um problema só, que é o pecado. O maior problema de todos. E a gente não consegue curar uma doença se a gente não saber qual é a doença. Se a gente não souber qual é a doença. Então por isso que a gente tem que saber que tudo isso é pecado. Isso tudo saiu lá de quando Adão e Eva caíram, e isso se estendeu por toda a raça humana. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, já tinha promovido todo um plano para salvar a gente desse pecado, para tirar isso, para ter um jeito de mudar isso. E é o evangelho dele, que é o Filho dele enviado ao mundo para salvar os pecadores, para transformar as vidas. E então o evangelho de Deus é esse poder, é o impacto regenerador e transformador de vida. É isso que muda, é isso que transforma, é isso que muda atitude, é isso que muda vidas. E aí você está vendo que tudo isso, você tendo uma cosmovisão, vai entrando nas maneiras como a gente combate um racismo, por exemplo. Eu falei o racismo, mas todos os outros problemas, né? Porque essa semana foi o que estava mais em pauta, assim. Mas você acha mesmo que violência seria a melhor forma de combater algo dessa maneira? Eu acho que não. Porque se o evangelho de Deus, o poder de Deus entrou na minha vida e me transforma, eu tenho maneiras de apresentar o que Jesus representa para mim de outras formas. Jesus vive em nós. Então a gente tem que refletir essa vida de Deus em nós através da nossa atuação na sociedade. E isso é amando as pessoas, se conformando com o que é mal. Eu quero ver se eu acho... Lembrei de um texto agora, não tenho certeza se é essa a referência, mas eu vou procurar aqui. Não sei se eu vou saber qual que é, não. Eu li essa semana. Só procurar aqui na internet. Mas para a gente entender um pouco como Deus... Pronto, achei aqui. Está lá no livro do profeta Amós, versículo 21. Ele fala assim, ó, Deus falando para o povo: eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes eu não tenho prazer nenhum. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho de seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Tá vendo que o oposto de se portar mal e ir contra a vontade de Deus também se reflete nisso aqui? O povo estava feliz, estava se alegrando, fazendo as festas que eram mandamentos de Deus. Mas Deus manda um recado através do profeta Amós falando que ele odeia as festas. Por quê? Porque o povo estava festejando e vivendo essa vida de máscara, enquanto os mandamentos de ajudar o pobre, de ajudar a viúva, estavam sendo deixados de lado. Então por isso ele fala, ó, em vez de tudo isso, em vez das suas festas, dos seus cânticos, que corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Então a gente tem que manifestar esse caráter de Deus, de amor, de justiça, através das nossas vidas, como povo transformado por Jesus. Mas a gente transforma de acordo com a maneira que Jesus nos transformou, só através dele mesmo. Ele é que transforma tudo isso. E que isso seja uma forma da gente refletir o amor de Deus para as outras pessoas, através de cuidado, através de atitudes sociais. Sim, se a gente mostrar que cuidado com o próximo não é a maneira de salvar, mas é uma resposta da nossa salvação. Quando a gente é salvo, a gente não é salvo por boas obras, mas para as boas obras. Então, quando a gente é salvo, a gente pode demonstrar amor por mais necessitados, por pobres, por essas pessoas, e a gente deve. Isso é uma maneira de mostrar o amor de Deus. E como aqui ele fala para o profeta Amós. Mas entendendo que tudo isso é um reflexo da única possibilidade de conserto das situações, que é a salvação através de Jesus. E essa salvação, aqui no capítulo 17
capítulo 1, versículo 17 de Romanos, fala primeiro do judeu e também do grego. Quer dizer isso? Os judeus foram os primeiros a receber as notícias. Mas o grego aqui representa os gentios. Então, a salvação foi estendida a todos os povos. Deus não faz essa acepção de pessoas. Quero ler mais um texto que está lá em Tito 2, os versículos 11 a 14. Vou ler mais uma aguinha aqui. Fala assim, ó. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Tem uma outra versão que fala assim, ó, essa aqui é a Nova Almeida atualizada, na revista e atualizada é um pouquinho diferente, fala: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso quer dizer que Deus vai salvar todos? Não, a gente sabe que muitos se perdem. Mas o que quer dizer esse todos os homens? A todos os tipos de homem. Independe de sexo, de idade, de raça, de classe social. Não importa isso, Deus estende a sua salvação para todo tipo de pessoa. E é muito interessante que esse texto nos mostra que então a gente deve educar as nossas paixões e renegar as nossas impiedades e que a gente possa viver de forma sensata, justa e piedosa. E no final ele fala, ó, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então Deus nos salva e nos convida e nos convoca para estender a salvação dele ao nosso redor. Essa é a única forma de resolver os problemas da humanidade. Através de Jesus. Não existe outra forma não existe outro tipo de salvação nesse mundo. E a gente sabe também que nesse mundo a justiça perfeita de Deus não vai ser manifestada. A gente sabe que até o Jesus voltar novamente, o pecado ainda vai estar entre nós. A gente vai ter problemas. A gente só vai ser totalmente liberto do pecado a partir da nossa vida na eternidade. Lógico que a eternidade já começou, mas quando Jesus nos buscar. Então, as nossas armas para lutar aqui, elas não são carnais. Tem um outro texto lá em 2 Coríntios 10, capítulo 4 e 5, fala assim, ó. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então as nossas lutas aqui, elas não são carnais. Não é exercendo a nossa vontade, ou lutando de forma violenta, ou lutando de forma diferente que a gente vai ganhar as batalhas, mas sim lutando com as nossas armas espirituais, para destruir fortalezas, destruir raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Obedecendo a Cristo, a gente vai saber como atuar e lutar e exercer a justiça dele através da forma que Jesus quer, que Deus nos manda. Exercendo com amor, exercendo com bondade, da forma que ele ensina na palavra dele. E aqui, de novo, está toda a importância da cosmovisão cristã. Para encerrar, na verdade eu quero ler mais um texto com vocês, só para a gente encerrar, que está lá em 1 Coríntios 1. Versículo 18 a 25. Eu vou pular alguns aqui no meio, mas só para a gente ir. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. A partir agora no 22. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus.
porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. E aqui então é a nossa forma de atuar. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus para transformar a todos. E isso é loucura para o mundo. O mundo não entende quando a gente fala que a gente luta com as nossas armas que não são carnais. Mas por quê? Porque a gente luta de acordo com o que a Bíblia nos ensina, de acordo com o poder de Deus. Tem um pastor que ele é um cara muito gente boa, assim, que vinha no Betel, muito tempo atrás, ele formou pastor há pouco tempo. Ele postou um texto essa semana e eu até compartilhei, e ele fala, ó, nesse texto, principalmente ele tratando do racismo ali, né? Mas ele fala que a gente deve lutar contra, e o final ele escreve assim: qualquer discurso sem Cristo, qualquer fala sem reflexão e cosmovisão bíblica será um problema sem solução, palavra sem redenção e ação sem poder. Então, se a gente lutar somente com as armas humanas, a gente não está demonstrando a salvação que nos atingiu, que nos buscou. Está sendo só um problema sem solução, porque a gente sabe que a única solução completa para isso é Cristo. São palavras sem redenção, ação sem poder. Por isso, qualquer discurso que a gente tiver, e a gente deve se posicionar contra tudo isso, mas se for um discurso sem Cristo, sem mostrar que o perfeito amor, que a perfeita justiça, que a ação perfeita só vem de Jesus, é um discurso vazio e sem solução. A gente entende, a gente sabe quem que pode consertar tudo isso que está acontecendo. Mas se a gente prega e vai contra isso, a gente está lutando com as armas erradas. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com toda essa militância, com todas essas atitudes que tem, porque elas lutam por um bem correto, talvez, mas da maneira errada, e trazendo muitos outros contextos e muitas outras cosmovisões erradas junto com elas. Por isso é importante a nossa cosmovisão bíblica, é importante a gente lutar com as armas celestiais, com que Deus nos deu, trazendo mais do reino dele para a terra e espalhando esse evangelho dele, que, como a gente viu lá em Romanos, é o poder de Deus para a salvação. O evangelho de Jesus Cristo. Deus que se fez homem, que entendeu tudo isso que a gente passa aqui. Jesus sofreu todas as tentações possíveis. Tudo que a gente possa passar, a gente tem que se inspirar em Jesus, porque Jesus sofreu todas as tentações que a gente sofre e não pecou em nenhuma. Então Jesus é o nosso exemplo perfeito e esse é o poder de Deus. É um poder de Deus, do evangelho desse Deus que se fez homem, que morreu por nós, que ressuscitou, que hoje nos permite lutar com as nossas armas certas, com as armas apropriadas, que vêm do conhecimento da palavra dele, da nossa vida de piedade junto a ele, não uma piedade vazia para conseguir alguma coisa, mas uma piedade e obediência à resposta do que a gente já recebeu, a salvação de Deus. Amém? É isso que eu queria tratar com vocês hoje. Foi rapidinho, porque só eu que estou falando. E não sei, ninguém comentou nada aí, mas pode ir comentando o que vocês acham, se vocês concordam, o que vocês têm pensado sobre isso, algum testemunho que vocês têm vivido essa semana aí. Eu sei que talvez escrever é chato, mas escreve aí qualquer coisinha para eu não ficar aqui no vácuo sozinho enquanto eu bebo a água aqui. Vão falando aí, por favor. Se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber. Falei bastante, né? Gente, eu tô parando muito que meu desvio de septo assim tá absurdo e eu não tô conseguindo respirar pelo nariz. Então, falar muito, toda hora falta ar. E aí? Ai, gente, é triste isso, viu? Ficar aqui e ninguém falar nada. Eu fico totalmente no vácuo olhando pra essa telinha aqui pra ver se aparece alguma coisa. Aí me vê o Matheus e ainda fala de picolé. Eu tô querendo saber alguma coisa do tema. Ê, Matheus, eu te contar, viu? Eu sei todo mundo que tá online aqui, viu, gente? Eu consigo ver. E aí, Danilo, beleza? E aí, gente? Bom, eu queria pedir para vocês colocarem tudo isso que está acontecendo em oração também.
A gente tem que orar porque essa é uma das armas que a gente pode lutar contra toda essa injustiça, contra todos esses problemas. A oração. Colocar diante de Deus as nossas petições. Tem sempre um texto lá do profeta Daniel que eu gosto de lembrar, que fala sobre isso. Vamos ver se eu vou... Eu nunca lembro a referência certa. Mas eu acho que é Daniel 9. É muito interessante. Peraí. Não é o 9 não. Deixa eu ver se é o 10. Não vou achar agora. 11, 7. Eita, não passa vergonha aqui que eu não tô achando. Eu gostando desse texto. Era o 9 mesmo, eu que não achei o certo. Daniel ele intercede pelo povo, né, que está no exílio. Ele entende que o exílio vai acabar em 70 anos, através das profecias de Jeremias. E ele ora então pedindo pela situação do povo. E ele no versículo 18 ele fala assim, ó: Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Que essa seja então a nossa oração, que a gente coloque todos esses problemas para Deus, pedir para Deus olhar para esses problemas baseados na justiça dele, não nas misericórdias dele, não nas nossas justiças, porque a gente não merece nada, a gente não pode ver para essa justiça própria, mas só através da misericórdia de Deus. Ou seja, essa a nossa oração. Eu já falei isso, mas, gente, lê o livro de Daniel, esse capítulo 9 é muito interessante sobre tudo isso. Muitas das vezes eu olho assim, quando eu leio esse texto, parece que eu estou falando do nosso país, do nosso mundo hoje em dia. Muito atual. Mas isso aí. Gente, vocês não cansam de pedir pra eu cantar, né? Você só quer a Joquebed. A Joquebed. Aí, Joquebed cantando. Gente, eu dei muita risada com esse vídeo, vou te falar, viu? A Ana Clara tá ouvindo alto aqui do lado. Gente, mas isso aí é. Segunda. Ó, o Matheus imita certinho ele. Matheus, quer participar aí fazendo uma imitação do cara cantando Joquebed? Chama Israel, cadê o Israel? Aí, Matheus, canta Joquebed pra nós. Vamos ver se. Chamei ele aqui, vamos ver se ele aparece. Eu tenho que achar mais um jeito de ter participação, que essa semana eu tive a confirmação aqui que se um dia precisar de alguém participando, eu fiquei sabendo que o Pedro Henrique participa. O Pedro ia falar pra gente. Estou ajeitando uma forma aqui de ter participações para o Pedro participar com a gente um dia. Não vai nada, que eu mandei solicitação pro Matheus, quer aceitar não. Matheus Silva recusou. Não quer imitar Joquebed pra nós. Não tem como. E, gente, Ah, tá, teu fone tá estragado, é só isso, né? Gente, lembrando que a gente teve o nosso sorteio segunda-feira passada, que o Guilherme ganhou. Eu tô para receber uns livros aí que eu pedi
E tem um que eu quero sortear. Vamos ver se vai chegar, né? Porque o correio tá complicado. Eu quero fazer mais um sorteio com vocês. E porque esse livro eu nem li ainda, mas está sendo muito divulgado. E ele foi, na verdade eu não comprei, né? Eu ganhei 3 exemplares desse livro. E aí eu quero sortear um. Vamos ver se chega. Ver se o correio entrega, porque já faz quase um mês que eu comprei e ele atrasou demais por causa de tudo. Pandemia e o pessoal lá da editora estava sem muitos funcionários, então atrasou, mas ele já foi enviado. Foi enviado semana passada. Vamos ver se chega. Não vou falar como chama o livro, vai ser uma surpresa. No dia que ele chegar, eu mostro para vocês. Mas é um livro bem legal. Foi escrito para a pandemia e durante a pandemia. Foi bem rápido, assim. Se tudo der certo, então eu vou sortear ele assim que chegar. Orem aí para os correios entregarem logo, então. E vou aproveitar, então, que a gente está aqui, eu estou falando. Tem vários... Eu tenho lido alguns livros, eu li um esses dias que eu postei, chama Doutrina e Devoção. Muito bom, muito prático. Agora eu estou lendo esse aqui, ó. Comprei lá na igreja. Para quem não sabe, os livros na igreja estão em promoção. Tá bem barato. Esse aqui, ó, que eu estou lendo agora. Lei e Graça, do pastor Mauro Meister, pastor da Presbiteriana lá em São Paulo. Pô, Israel. Israel, você não quer imitar o seu xará Israel Santos e cantar Joquebed, Moisés não vai morrer. Estão pedindo aí. A galera tá pedindo pra você cantar. Isso aqui, se você não sabe. Ó. Hoje tem Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê Joquebede. E aí, Israel, vai cantar a nós? O povo tá clamando a sua presença, Israel. Ai, ai, Joquebed é muito bom. Ô Danilo, você fica aí cutucando todo mundo para participar. Eu quero ver você. Pode chamar aqui que você canta, então? Vamos ver. Eu acho que você devia, hein? Danilo é o cantor de Joquebed agora. Vamos lá, Danilo. Olha lá, Danilo já recusou. Ei, vocês são. Vocês ficam traindo aí. Eu chamo tudo. Cantar Joquebed, Israel. Sacanagem, Matheus fala que ele parece o cara que canta. É bem diferente. Mas você tava fazendo uma live de música, Ana. Eu não tô fazendo uma live de música. Não sei cantar Joquebed. Mas, gente, vamos encerrar que já tá virando só bobeira isso aqui. Valeu mesmo por estar aí, participar com a gente mais uma vez, estar aí todos os dias, todos que aguentaram até o final. A galera foi saindo, eu fico só observando aqui quem tá desde o começo, quem vai saindo, viu? Vigie tudo. Tem o olho que tudo vê aqui. Mas vamos tentar chamar o pessoal que não tem participado, faz muita gente que está fazendo falta aí, para a gente participar. Porque nosso Coca tinha o quê? 20, 30 pessoas, tá, nos dias que tinha muita gente, mas umas 20 tinha. E aí a gente está aqui com 11 agora no momento. Então falta muita gente. Vamos chamar o pessoal. Vamos manter as conversas. Eu sei que muitos de vocês continuam conversando, encontrando no que pode pelas redes sociais, beleza? Espero que seja pelas redes sociais. Mas enfim, vamos, vamos chamar o pessoal para participar, para estar aqui com a gente. Se vocês toparem, a gente pode fazer até qualquer dia desse uma conversa numa rede social aí que dá para fazer chamada de vídeo com todo mundo. A gente pode fazer uma discussão, uma aula, alguma coisa assim. Se vocês toparem,
Vou mandar lá no grupo pra gente pensar sobre isso, beleza? Quem sabe a gente não faz uma aula, uma conversa aí com todo mundo podendo participar, e não só eu ficar falando aqui. Isso é legal para todo mundo conversar. Ah, Israel, isso é boa. No Meet, Google Meet nunca usei, mas está todo mundo usando, deve ser bom também. Só usei o Zoom esses dias, também funciona. Mas eu acho que a galera tá usando o Meet por causa das aulas, né? Talvez seja mais fácil. Isso aí, hoje tem gente topando, a gente marca assim, quem sabe a gente começa a fazer uns estudos naquela revista que a gente fez um capítulo na escola dominical e parou. Vai ser massa pra gente ir voltando, porque faz falta demais estar com vocês e tudo mais. Beleza? Segunda, então, temos a nossa live, 8 horas. Nosso convidado vai ser o pastor Vitor, vai estar com a gente. Mais uma vez, ele já teve, a gente falou sobre teologia do coaching. Nessa segunda ele vai estar aí como nosso convidado de novo. Saudade de vocês todos, gente. Tá sendo difícil ficar longe. Novamente, eu tenho tentado conversar com vocês aí como dá, mas o que eu sempre falo, eu estou à disposição. Se vocês precisarem, contem comigo, manda mensagem, liga, faz qualquer coisa, manda um sinal de fumaça que a gente está aí para ajudar vocês, para compartilhar algum momento que vocês quiserem ir, orar e tudo mais. Tá certo? Fica com Deus, então. A gente volta segunda-feira. Amanhã tem nossa escola dominical às 9, culto às 7. Tamo junto aí no que precisar. Beleza, gente? E minha irmã tá ouvindo Joquebed aqui na sala alta. Então. Dinheiro e comida não tá tendo agora, Danilo, mas o resto a gente providencia. Beleza, gente? Fica com Deus, então. Vou encerrar aqui. Um abraço para vocês. Tchau, Joquebedes. E fica com Deus. Um abraço.